E nesta noite, irmão, irmã, você que está nos acompanhando nas suas casas, mas vocês que estão aqui, meus irmãos de comunidade, o Senhor, Ele colocava no meu coração de que essa noite é uma noite de fazer memória. E Ele tem nos ensinado que fazer memória, ela é capaz de nos libertar, de nos curar e de nos fazer ser livres, de ressignificar a nossa história. E nesta noite o Senhor deseja nos levar a fazer memória da semana que Ele tem nos proporcionado. E eu não sei se vocês lembram, mas hoje está se encerrando a semana da oração. A semana que foi reservada para a oração, para que nós ouvíssemos um pouco sobre isso, para que nós rezássemos sobre isso. E não é que a oração vai acabar não, porque não vai acabar. Vai os 40 dias e depois mais um pouco. Mas eu preciso, irmão, te lembrar, se você não lembra, que no domingo, enquanto o Dinho, para você que não conhece, ele foi chamado de Everaldo no dia. Quando ele veio aqui orar pelo Padre Alexandre, não, ele veio orar antes da pregação, o Senhor, Ele dava uma palavra para ele. E ali nós estávamos no segundo dia da quaresma, e o Senhor dizia que Ele nesse tempo nos daria armas para batalharmos neste tempo. E aí eu lembro do Dinho gritando que não é mais as armas que nós estávamos insistindo em usar, mas que seria as armas que Ele iria nos providenciar. Irmãos, a arma que o Senhor tem nos levado hoje, nesta semana, é a oração. E durante essa semana o Senhor tem cumprido essa promessa. E eu sei que até o último dia dessa quaresma Ele vai cumprir. De que a cada dia, a cada tema, a cada oração de cada irmão, Ele vai nos dar uma arma, para que nós possamos, sim, como um exército consciente daquilo que o Senhor deseja batalhar. E na segunda-feira, enquanto o Ivo pregava, ele gritava e dizia: o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia, João. E aí, quando eu vi aquilo, o Senhor dizia: o reconhecimento de saber quem é o Senhor, de saber quem é aquele Senhor que nos chamou, aquele Senhor que te trouxe aqui, aquele Senhor que te fez entrar nessa live. O reconhecimento de que este é o Deus que providencia todo o socorro necessário para nós. E na terça-feira, o Humberto dizia que o Senhor nos dizia através do Humberto que Ele abria o mar vermelho das nossas vidas para o enfrentarmos. E o Senhor, Ele gritava ao meu coração naquela adoração, dizendo que enquanto Ele passava sobre esse corredor, Ele estava abrindo o mar vermelho das nossas vidas. E que quando todo Israel passou sobre aquele mar, o Senhor abaixou as águas. E naquelas águas, tudo aquilo que estava perseguindo, todo o exército que estava perseguindo aquele povo, foi alagado. E o Senhor, Ele dizia que assim Ele também fazia conosco. E que não seria mais só o exército que era derrubado, mas também as paralisias de um povo que tem sido perseguido por machucaduras, que tem sido escravo de feridas, que Ele derrubava. E aí o Senhor me dizia que dentro desta palavra, a arma que Ele nos dava era a coragem. A coragem, a ousadia de enfrentarmos o mar vermelho das nossas vidas, que é a nossa história, que são as nossas paralisias. De que é a coragem de dar passos
E que arma poderosa, né, irmãos? Dar passos. O quanto a cada passo que nós damos rumo à vontade de Deus, nós somos realmente livres. E a confiança de que eu poderia entrar naquele mar, porque o Senhor iria sim abrir. A confiança de que você pode enfrentar o mar vermelho da sua vida, porque Ele vai abrir, porque Ele te prometeu. E o nosso Senhor é aquele Senhor do socorro. E na quarta-feira, o Eduardo dizia e nos lembrava de uma coisa muito importante, de que o Senhor ouve a nossa oração, de que Ele nos conhece e que mesmo naqueles momentos em que nós não nos sentimos ouvidos, que a gente assim tá na treva, que tá difícil, mas o Senhor está nos ouvindo. E Ele também dizia que o Senhor nos esperava corações disponíveis ao Senhor, disponíveis para que o Senhor fecundasse e sarasse a terra do nosso coração. E eu lembro dele dizendo que o Senhor trazia, dizendo que muita gente tem dificuldade de orar, e que muitas vezes essa dificuldade de orar é como alguém que é mudo. Alguém que é surdo, ela não ouve, então ela tem dificuldade de falar. E muitas vezes nós nos encontramos assim. Nós não conseguimos ouvir aquilo que o Senhor quer. E por isso nós temos dificuldade de abrir a nossa boca. Mas aqui está uma arma que o Senhor deseja nos dar, irmãos, que é a intimidade. Que é a intimidade com Ele. Que é a intimidade de que mesmo não ouvindo, dizer, abrir a nossa boca e louvar ao Senhor e pedir. E nem se for dizer, meu Deus, mas dizer. E ontem, na pregação da Ariana, o Senhor, Ele gritava nessa igreja, mas também no meu coração de forma muito particular, de que o Senhor, Ele não deseja mais os holocaustos anestesiados como Ana. Aquela oferta anestesiada dos processos, anestesiada de sofrimento, mas que Ele desejava e esperava de nós uma oferta esponsal. E ali o Senhor, Ele dizia que a arma que Ele nos apresentou ontem foi o louvor, a esperança e a esponsalidade. Irmãos, aquela mulher, ela louvou. Ela passou pelo que ela passou, mas quando ela saiu de lá, ela já foi exultando ao Senhor. E ela não estava nem aí para quem estava do lado, se ela ia ser julgada ou não, ela só foi exultando. Porque o Senhor, ela se sentiu ouvida. E eu sei bem, e eu sei que você também, o quanto é bom se sentir ouvido pelo Senhor. E o Senhor, Ele dizia que desejava renovar a nossa esperança nas promessas dEle. E Ele desejava de nós a esponsalidade, o matrimônio espiritual, o casamento espiritual da nossa alma que se encontra com o Senhor. E aqui na responsabilidade está encontro com o Senhor. Encontro com o Senhor. É aí que nasce a responsabilidade. É quando nós nos deparamos com Jesus e nos apaixonamos, e por isso desejamos nos ofertar a Ele. E é isso que Ele dizia que desejava de nós ontem. E o Senhor, Ele me fez ver todo esse caminho, porque Ele dizia que Jó, ele foi provado anos da vida dele, e muitos anos. Mas ele tinha as armas que o Senhor o deu. Ele tinha essas armas. Ele reconhecia quem era o Deus dele.
Ele reconhecia, e mesmo na maior dor e no maior sofrimento, ele tinha coragem de ainda ter que dar mais um passo. E mesmo quando as pessoas iam julgar ele ou iam acusar de que tudo aquilo que ele estava vivendo era por conta dos pecados dele, ele reconhecia e tinha coragem de dar o passo de confiança ao Senhor. Ele era íntimo do Senhor. E nem se fosse para chorar nos momentos de angústia dele, ele era íntimo. E que muitas vezes, irmãos, nós também não temos nada para dar, nada para falar, mas se nós temos as nossas lágrimas para ofertar ao Senhor, eu sei que Ele sempre acolherá. E Jó tinha os louvores em teus lábios. Ele tinha a esperança no Deus que socorre. E ele tinha uma alma esponsal ao Senhor. Ele tinha uma alma esponsal ao Senhor. E foi isso que fez com que ele conseguisse se manter durante anos no sofrimento. Porque ontem foi muito forte quando o Senhor lançou no meio de nós a palavra anestesiado. Jó não foi anestesiado em nenhum momento do sofrimento dele. Ele perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha, todos que ele tinha. Ele perdeu tudo. Em nenhum momento ele foi anestesiado daquela dor e daquele sofrimento. Mas ele foi provado pelo Senhor. E não mais provado em uma concepção que pensa que a aprovação é sim castigo, mas ele foi provado pelo Senhor. Porque, como foi dito ontem, eu preciso repetir, Romanos diz que o sofrimento produz paciência, prova a fidelidade, gera esperança, e a esperança no Redentor, ela não nos abandona, ela não nos deixa na mão. Porque aquele que nos chamou, aquele que nos trouxe aqui, Ele vive. Ele vive. E por isso, aquela música, desde que eu ouvi esse tema, aquela música bonitinha que tem, eu não lembro de quem é, que fala, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, que a gente canta na Páscoa. E é verdade, porque, o Deus que nos chamou é um Deus que socorre. Ele é um Deus que nos prova no sofrimento, mas Ele é um Deus que nos sustenta no sofrimento e que nos forma nesse sofrimento. E muitas vezes é difícil nós olharmos com esses olhos para o sofrimento. A gente ainda tem aquela antiga concepção do sofrimento como castigo, mas é só olhar para os santos da igreja, que daqui a pouco a gente está pedindo sofrimento para Deus de tão bonito que é. Mas a gente sabe o quanto custou para eles. O quanto custou para Jesus a cruz. O quanto custou. Mas o quanto Deus honrou aquilo. Porque foi através da cruz do Senhor que a vida nos alcançou. A cruz que era imagem do maior sofrimento, da maior humilhação, foi a árvore da vida que nos alcançou. Foi ali que Ele nos redimiu. E o Senhor, Ele deseja te lembrar desta promessa. Ele deseja te lembrar que, como Ele lembrou Jó, de que a cruz, ela muitas vezes pesa e custa demais. Mas que a ressurreição é certa. A ressurreição não é mais uma dúvida. Ela é certa. Jó tinha essa certeza de que o Redentor dele vivia, de que aquele que o poderia libertar e o salvaria, vivia. E hoje você precisa se lembrar disso. Você não precisa aprender isso, mas você precisa se lembrar que o teu Redentor vive. Que o seu Redentor vive. Que o Redentor, aquele que vai redimir a tua vida, aquele que vai honrar a tua fidelidade, Ele vive. Ele vive, Ele está no meio de nós, Ele está aqui, Ele está... Mas mesmo quando você não está na igreja, Ele está contigo. E é que nós podemos viver a responsabilidade
de nos encontrar com Ele. E eu não estou dizendo tudo isso de Jó, porque no último capítulo de Jó vai dizer tudo que o Senhor o honrou. Que o Senhor deu os filhos, que o Senhor deu muitas coisas, muitas vezes mais. E eu não estou querendo dizer que o Senhor irá fazer isso na tua vida. E não quero acreditar também que o Senhor irá. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus honra a fidelidade. E talvez o Senhor não vai dar tantos filhos ou o mesmo número de filhos que Jó para você como forma de honra, mas você sabe aquilo que tem custado. Você sabe aquilo que tem te custado. E eu quero dizer que o Senhor, Ele honra a fidelidade daquele que permanece firme. E permanece com as armas, que Ele nos dá. E você consegue entender isso? Isso é mais uma vez alguém dizendo que o nosso Senhor, Ele vive? Ou você consegue entender de fato e acreditar nisso? Não deixe que isso seja só mais uma vez que alguém vai dizer que o seu Senhor vive. Não deixe. Porque a gente se acostuma em ouvir isso. A gente se acostuma com algumas verdades que não tomamos lá como verdades de fato. Mas hoje, que essa palavra alcance o teu coração, alcance a sua história. E que no teu interior possa ecoar a certeza de Jó, de que o teu Redentor vive, de que Ele honra e que Ele te sustenta. E Ele irá te sustentar e sustentar os teus passos, e sustentar durante a espera, e sustentar durante as tribulações, as provações, mas também irá te sustentar durante os momentos bons, porque eles também existem. E por isso eu quero te convidar a, sentado do seu jeito, fechar os teus olhos. E talvez você nunca ou já, mas tem dificuldade de conseguir viver essa responsabilidade com o Senhor. De ter a mesma confiança nas promessas dEle. Porque o Senhor coloca no meu coração que sobre esta igreja, e quando eu digo igreja, não só quem está aqui, mas o povo dessa cidade, o povo que está nos acompanhando, carregam promessas sobre as vidas, sobre a história. E que muitas vezes o sofrimento, a espera que custa, tem te roubado estas promessas. Mas nesta noite o Senhor deseja que a vida dEle alcance a tua história. E renove as promessas dEle na tua vida. E que você que diz, mas eu não tenho nenhuma promessa, o Senhor, Ele fez a promessa de que te daria vida. Quando Ele foi pregado na cruz, Ele prometeu a todos nós que nos daria vida. Então se permita, irmão, a ser alcançado pela vida, ser alcançado por aquele que nos faz voltar à vida. Aquele que nos dá todo o amparo necessário.